Irmãos, é um privilégio a gente poder estar reunido, né, nesse tempo que é um tempo da nossa família. E a nossa regra, né, o nosso mapa da nossa peregrinação aqui durante o nosso tempo é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz lá no Salmo 119, aliás, o salmo mais longo, que fala sobre a excelência da palavra de Deus, fala que a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Nós não temos outra palavra. Na realidade, é uma palavra que desceu do céu e que foi encarnada no coração daqueles que escreveram e que deve ser encarnada nos nossos corações, se é que nós queremos ter vida. É o presente de Deus. Deus não mandou um patuá, não mandou um ícone para que nós ficássemos venerando, divagando, mas Deus, Ele mandou uma palavra que conta a nossa história. E podia mexer com isso aqui. E essa palavra, vamos lá. E essa palavra é a palavra que nós devemos aprender, porque é a palavra do céu. Aqui não está tudo, meus irmãos, mas aqui está tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha uma vida piedosa, para que a gente tenha fé, e tendo fé nós possamos crer naquele que enviou e naquele que transforma completamente, não é, as nossas vidas. Pode passar, Carol. Então, meus queridos amados, a palavra de Deus é aquilo que nós temos de palpável, não é? E Jesus nos deixou, Jesus era a própria palavra encarnada, de certo que essa palavra ela é viva e eficaz, e ela promove uma cirurgia nas nossas vidas, porque ela é como uma espada de dois gumes, mais afiada do que qualquer bisturi, porque qualquer bisturi, seja lá o que for, pode mexer somente o nosso corpo, mas essa palavra vai mais profundo e separa aquilo que é temporal daquilo que é eterno, daquilo que são as coisas, não é? Que, como diz o Alexandre ontem, né, nos fizeram ficar aparentes para aquilo que é transparente. É a palavra que nos faz ver além daquilo que são as aparências. Então, a fé, ela não é contra a nossa razão, ela transcende a nossa razão, porque a nossa razão pode nos levar muito bem até o cemitério, mas a palavra de Deus é aquela que nos leva para toda a eternidade e para uma vida, não é, abundante, não depois que nós morrermos, mas desde já. Quem crê tem a vida eterna. Nós entramos numa outra dimensão. E essa palavra, pode passar, Carol, ela aponta, não é? Nós temos tudo nela, o cronograma completo. Não é? Aqui tem aquilo que é santificado, que santifica as nossas vidas, que é a palavra e a oração. São os dois elementos. Não existe outra coisa que pode fazer uma pessoa ficar santo. Jejum não vai fazer a pessoa ficar santo, nem vai santificar nada. Isso aí é muito bom para a gente poder escutar com mais diligência a palavra de Deus, com mais sensibilidade a palavra de Deus. Não existe outra coisa. Por quê? As orações são importantes. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E você quer saber se tem palavra no coração de uma pessoa, põe ela para conversar, que você vai saber exatamente o que tem dentro do coração da pessoa. Então, quando nós falamos a Deus, quando os nossos filhos falam a nós sabemos se eles têm ou não a nossa palavra no coração deles. E quando nós falamos a Deus, Deus sabe muito bem se nós temos ou não a palavra dele nos nossos corações. Então, é uma palavra que ela é inclusiva, como foi pregado aqui ontem. É uma palavra que mesmo quando eu vou lá orar no meu quarto, eu estou sozinho lá, aparentemente, mas eu estou levando todos os meus irmãos, porque lá o Pai é nosso. É o nosso Pai que estás nos céus, né? E ali também o pão é nosso, tudo é nosso, as ofensas são nossas, e nós pedimos a Deus que à medida que essa palavra atue nas nossas vidas, que Ele limpe as nossas vidas, que nós sejamos perdoados na medida que nós perdoamos. Então, uma limpeza completa. O momento de pregação, quando a pregação é a palavra de Deus, é um momento de banho da alma. Assim como a água é para o nosso corpo, assim a palavra é para a nossa alma. Se você não toma banho um dia, você sabe que você não tomou banho um dia. Não é? 2 dias, sua esposa já vê que tem um trem estranho ali. Não é? 3 dias, toda a gente, não é? Sabe que existe uma coisa que dificultosa ali. Não é? Se você não tem contato como cristão com a palavra de Deus, um dia, você vê a diferença. Você tem costume, você tem diferença. 2 dias, sua mulher fala, esse homem aí, não sei, então qualquer coisa aí. 3 dias, Deus o livre. Né? Será que algum dia ele conheceu a palavra de Deus? Porque a gente não precisa fazer nada para cheirar mal. É só não fazer nada que com o tempo nós vamos cheirar mal.
O nosso pensamento, a nossa mente, mas eu não estou vendo nada. Não, ela dá conta de apodrecer tudo por ela mesma. Por isso que os mosteiros não funcionavam. A pessoa se retirava do mundo, mas, né, como dizia o outro lá, para onde o cachorro vai, leva as pulgas dele. Então é da gente o quê? Saber da primazia da palavra de Deus. É um material pelo qual o Espírito Santo de Deus trabalha. Lá no princípio, o Espírito Santo de Deus pairava e nada aconteceu, até que aconteceu a palavra. E aí o Espírito Santo de Deus agarrou naquelas palavras e transformou aquilo em luz. E essa palavra, ela fala de um cronograma e mostra que nós estamos bem adiantados nesse cronograma. Fala da criação, como que Deus nos criou, como de um só, Ele fez toda a raça humana, para que de todas as partes do mundo nós pudéssemos o buscar. Como desde o início, a nossa vida é o quê? Um compartilhar. Como o homem caiu num profundo sono, e Deus já o quê? Tirou um pedaço dele para que a mulher fosse feita. E o cara virou poeta na hora, falou assim, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ele deu nome à mulher porque assim, ela foi tirada de mim. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua esposa e os dois serão uma só carne. E é uma carne que a partir daí pode o quê? Se multiplicar. E nós vemos que por conta que ao invés da vida, nós preferimos o conhecimento, não o conhecimento que flui de Deus, porque o conhecimento que flui de Deus é vida, mas nós preferir o conhecimento do bem e do mal, porque nós, de alguma maneira, pretendemos ser igual a Deus, caímos na mesma leréia daquele que se revoltou lá no céu, que queria sentar no trono de Deus. Aí houve a queda, então nós estamos sujeitos à vaidade, essa natureza está sujeita à vaidade, e nós vivemos esse dilema, porque no santo monte de Deus é um santo onde o leão, é um lugar onde o leão ele vai pastar junto com o cordeiro, onde um pequenino vai levar, onde a criança vai brincar junto à toca da áspide, e esse animal venenoso não vai ferir, porque não vai haver mal nenhum nesse santo monte de Deus. E Deus então, Ele cria para si um povo, o povo de Israel, né? E de Israel vem Cristo, de Cristo vem a igreja, que é o mistério de Deus, o lugar da terapia, o lugar da partilha, aquilo que Deus pretendeu com esse mundo inteiro. A única coisa que vai permanecer é a igreja do Senhor Jesus, que é o conjunto de todos aqueles que foram salvos, que foram redimidos, não é? E que assumiram a sua identidade de filho e de filha de Deus. E nós caminhamos rapidamente então para a consumação, não é? Quando as janelas, o parêntese temporal vai ser fechado e nós vamos adentrar então numa eternidade, num lugar maravilhoso, onde o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde não haverá morte, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono diz, faço nova todas as coisas, onde nós estaremos para sempre com Ele. E nós precisamos falar mais sobre isso, porque sem visão o povo corrompe, e nós devemos entender que tem uma visão muito clara, que o negócio não é deixar do jeito que está para ver como que fica, porque, como se dizia, marcou, chega. Alguma coisa que você marca, chega. E Ele estabeleceu os tempos antes que os tempos houvessem, e eles estão determinados. Pode passar, Carol. E o centro disso tudo é a partilha, irmãos. Se tivesse outra coisa melhor para Jesus fazer, Ele tinha feito. Mas olha o que Jesus fez. Ele compartilhou tudo o que Ele é e tudo o que Ele tinha. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E às vezes a gente pensa que Jesus voltou para o céu da mesma maneira como veio, e não voltou. Tendo Jesus vindo aqui, agora nós somos feitos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Quer dizer que tudo que é de Jesus, Ele repartiu conosco. Ele não precisava ter repartido nada conosco, era tudo dele. Os anjos o serviam, só que Ele pagou o preço do nosso resgate, para que nós tivéssemos vida. E a ideia de Deus é que nós fôssemos, e é nisso que Ele está trabalhando nas nossas vidas, semelhante ao seu Filho
Jesus. Quando alguém fala, mas eu não tenho vocação para Cristo, então, como diz o nosso amado pastor Paulo Júnior, vai fazer outra coisa, não perde tempo aqui não. Por quê? Porque aquele que segue a Cristo tem o quê? Vocação para Cristo, e a nossa herança é muito rica. Eu não sei se eu vou conseguir expor, né? Mas eu creio que algumas coisas vai poder atinar no seu coração. E aí no próximo slide nós vemos que o João 3,16, todo mundo sabe de cor. Como é que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E primeiro de João 3,16, vamos lá? Daí ó, vai lá. Você já falou mais alto porque você sabia que a maioria não sabia. Prega mesmo, irmãos. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos fazer o quê? A mesma coisa. Ele deu a sua vida por nós devemos fazer o quê? A mesma coisa, partilhar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. A nossa vida é uma oferta, nós temos o privilégio de sermos semelhantes a quem? O nosso Senhor Jesus. A coisa lá atrás era ser semelhante a Deus, pular no trono. E ele não tem problema com isso. Lá em Apocalipse fala que quem vencer vai poder sentar no trono. Só que para sentar no trono tem um caminho. Não é na base da usurpação, não é na base de pular etapas. Existe um caminho. Não é? Se atalho fosse bom, não tinha estrada principal. Não é? Existe um caminho. E Jesus é o caminho. Ele é a verdade e a vida. O grande desafio nosso é que Jesus, ele era a palavra, e nós não somos a palavra, nós temos a palavra. Por isso que Deus avisa o Josué: Josué, não cesses de falar da palavra, medita na palavra dia e noite, porque assim, Josué, você vai fazer o povo herdar o quê? A terra prometida. É muito fácil tirar o povo do Egito, embora pareça que foi demorado. Mas é muito difícil tirar o Egito de dentro do povo. É muito fácil tirar a gente do meio da vaidade, mas é terrível, é um trabalho complicado tirar a vaidade de dentro de nós. E só tem uma coisa que pode fazer isso, é a palavra de Deus, é a cirurgia de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos ser instrumentos eficazes na mão dele, e que as pessoas possam então, das nossas vidas, ver o quê? Como Jesus falou, ver o Pai, ver Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, nós todos aqui fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, quando as pessoas perguntam onde está Deus, há um constrangimento para nós, porque as pessoas tinham de ver nas nossas ações, não é? A mesma coisa que Jesus falou assim: puxa vida, há tanto tempo eu estou convosco, e você quer ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Amém, irmãos? Nas nossas ações, nos nossos cuidados. Pode passar, Carol. E aí, meus queridos irmãos, nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aqui eu quero falar daquilo que é a nossa herança, daquilo que é o sol da terra. Tem muita gente nova que às vezes não sabe as coisas lá do princípio, e eu gostaria que, é importante a gente saber. A Bíblia fala lá que tinha que ter um memorial, para quando os filhos perguntassem por que é desse jeito, as pessoas pudessem falar: ó, isso foi por conta disso, por conta daquilo e por conta daquilo outro. Era um grupo de adolescentes. O conjunto chamava Salvos para Servir, é o nome, Salvos para Servir. E muitos desse conjunto, de uma igreja onde a palavra era muito densa, ela era priorizada, uma denominação que prioriza muito a palavra, e esses adolescentes cheios da palavra, não é? Se tornaram no conjunto Sal da Terra. E esse conjunto Sal da Terra, antes de se tornar Igreja Sal da Terra, entendeu que a palavra precisava ser encarnada, e isso aconteceu o quê? Com a missão Sal da Terra. Eu coloquei só alguns aqui. Essa aqui é a turminha lá. Eles gostavam de falar que eles eram profissionais liberais a serviço, ou seja, eles trabalhavam, só que o final de semana que os estudantes iam para a farra, eles iam o quê? Atender as pessoas nas viagens e tudo que acontecia. Era completamente diferente. Havia um compromisso. Eu fui acolhido nessa época, era um ambiente de acolhimento maravilhoso, não tinha jeito. Às vezes eu deixava até de estudar, para poder ir lá carregar a caixa, para depois a gente comer
um sanduíche lá de pernil lá no bar do Bené, só para ficar escutando a conversa desse pessoal. Como que o povo sonhava? Como que o povo sonhava? E essa missão Sal da Terra era paixão pura. Por quê? Porque era irmãs aí, a Alana, a Odete Cristina, Paulo Júnior, pegar menino de rua, levar para dentro de casa. Pegar menino de rua não é que ia atender, levar para dentro de casa, põe junto com os filhos. É umas coisas assim que, como diz o Paulo Júnior, às vezes, quando a gente arruma muito juízo, a gente não faz. Mas quando a gente não tem juízo, a gente é mais fácil para que Deus possa o quê? Trabalhar nas nossas vidas. Era uma coisa assim que transcendia, quebrava, derretia qualquer coisa. Eu lembro do Paulo Júnior da Alana, com 3 meses de casado, não sei se é 2, 3 meses, a gente trabalhava lá, a gente era na questão dos jovens, né, da igreja presbiteriana, e eles chegaram, e a gente nem esperava que fosse chegar, porque, casaram, né, era um casal bonito, tal, aquela paixão que era latente, a Alana com a história forte, o Paulo Júnior, né, aquilo que Deus colocou um funil na cabeça do camarada e colocou tanta unção, tantos dons, né, e apaixonado, aquela tal. Aí eles chegaram lá, a gente estava lá e falou assim, eu queria falar para os irmãos que eu preciso confessar que eu e a Alana, nós estamos embriagados um com o outro, mas está na hora da gente ser sóbrio, porque a nossa vocação, a nossa vida, a nossa participação, e aí era assim, passava lá, às vezes na República, pegava a gente, vamos ali, você não entendia assim, essa partilha gratuita, né? Os projetos, eram muitos projetos, mas sempre o quê? Tudo junto, tudo em volta da mesa. Coloquei aqui também, você sabe o que é isso aqui? Parece confraternização de igreja, mas isso aqui é uma casa, é a casa do César e da Cristina. Por quê? Porque muita coisa aconteceu que é na casa do César e da Cristina. O César, ele era um sujeito muito corporativo, com uma carreira muito acertada, e ele abdicou disso tudo por conta o quê? Da igreja. Na época, o pai dele, que tinha posses, né, um empresário muito, deu para ele o carro de boy, né, deu um Monza. Você riu, né? Mas o carro que você tem hoje não tinha naquele tempo, não. Aquilo lá era o carro que você tem hoje da época. Só que o César foi lá, o quê? Trocou o Monza numa Kombi, para eles poderem viajar junto. Por conta, né? E essa casa era uma casa, né, que era um lugar lá da classe média, lá em Uberlândia, só que se tornou o quê? Na igreja. Né, na sala, depois no quintal, e se você quiser saber a detalhe como é que é uma igreja, porque às vezes a gente sai da igreja, né? Nossa, fechei a igreja, né? Agora, quando você mora na igreja, como é que funciona? A Cristina tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né? E eu acho interessante que nunca fala. Se você perguntar, fala, porque eu tive de cavocar muita coisa para descobrir. Mas nunca fala. O Chico, né? Tantos outros aí, é uma história belíssima, né? Que a gente vai saber com mais detalhes, mas o objetivo aqui é outro. É só a gente saber qual que é a plataforma que nós estamos pisando. Sabe? Que é desde o início o quê? A partilha. Pode passar, por favor? Então, nós devemos entender que enquanto nós estamos fazendo isso, existe uma plateia que está nos assistindo. Porque, como diz o Júnior, é tudo junto e misturado. Não tem jeito de misturar o quê? Vida lá fora, vida pastoral, família. Mas, muitas vezes, a gente, por conta de tanto atendimento, a gente esquece que enquanto o negócio está fritando lá fora, tem uma plateia de cá, o quê? E o que está acontecendo na cabecinha desses meninos? Como é que eles estão crescendo? Qual que são as palavras que estão sendo assimiladas por eles? Porque às vezes o nosso coração está tudo muito estabelecido, mas como que isso? E nós devemos partilhar. Né? Existia um decalque que andava um tempo atrás por aí, adote o seu filho. Né? Até eles perceberam que filho tem de ser o quê? Por adoção. Adote seu filho antes que outro faça. Adote seu filho. O que está acontecendo no coração dessas crianças? Isso tem a ver com nós darmos o quê? A nossa vida. Né? Não é verdade que o que cresce mais rápido é filho dos outros? A gente nem vê. Filho dos outros, nossa, demora demais. O dia, a gente vê às vezes, não é? Nossa, quando é que vai passar essa fase? Diz a dona Ana Rita que depois que filho parir, nunca mais barriga encher. Porque nunca vai passar essa fase.
só vai multiplicando o privilégio que nós temos de repartir. Não é? Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Lá em Isaías 53 descreve isso com muita propriedade. Mas não foi só a morte de Jesus, foi a vida dele. Imagina o Filho de Deus andando naquelas ruas poeirentas, com aquele pessoal, não é, que ele arrumou para andar junto com ele, as tensões que eram, e ele passar por todos os processos, não é? Porque artista não nasce, artista estreia. Mas o Filho de Deus nasceu, obedeceu, cresceu. Jesus não mandou nenhum dinheiro para colocar na conta do José lá, por conta do quê? Dos custos que ia ter. Sabe por quê? Porque o dinheiro está aqui. O dinheiro, o recurso de Deus está aqui. A casa que a gente acha que é nossa, né? Está registrada num cartório, até o cartório é de Deus, é tudo de Deus. Dele é a terra, a plenitude, o mundo e os que nele habitam. E essa visão que nós devemos ter. Então, nós temos aí a herança de Deus, o galardão de Deus, a maneira como Deus, muitas vezes, o que nos chama a atenção. E aí pode passar mais um, né? Então, meu querido irmãos, o que eu tenho para falar com você nessa vida de repartir é isso aí, procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É interessante que esse texto não fala para você apresentar a Deus, fala pelo menos para você procurar. Não é? Outro dia o sujeito falou para mim, eu estou com uma dificuldade assim, mas você crê que é crente, perde a salvação ou não? Eu falei, olha, é o seguinte, se depender de mim para ir para o céu, eu sei que eu vou para o inferno, porque não existe capacidade em mim. Se depender de mim para perder a salvação, você pode saber que eu vou perder, e você também vai perder. Não tem jeito de confiar em nós mesmos. E aproveitando essa onda romana, né, que está vindo de ontem, né, Madre Teresa de Calcutá, irmãzinha nossa, presbiteriana, missionária, lá em Calcutá, foi lá na Madre Teresa de Calcutá, porque ela falou assim, eu vou confrontar ela, e nós vamos ver o quê? Chegou lá, achou que era difícil, foi fácil. E aí, Madre sentada, ela sentada, Madre Teresa, a senhora tem certeza da sua salvação? Aí disse que ela vem olhar para o chão, para a janela, para ela, para o chão, para a janela, para ela. Falou, sabe, eu vejo que você é muito jovem e você é muito sincero. Na verdade, eu quero muito passar a minha eternidade com Jesus. Mas quando eu vejo tanta gente arrebentada, sofrida, machucada, eu acho que é muito egoísmo meu pensar na minha salvação. Eu tenho de pensar na salvação dessa gente. Aí a nossa irmãzinha dá o testemunho no ultimato, aí ela levantou para ir converter. Irmãos, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida. O resto é coisa de artista, é representação. Aí a gente pode assistir filme, e às vezes a gente prefere assistir filme do que viver a vida. Nós temos uma vida para viver, e é uma vida abundante. Vim para que tenham coisas, e coisas em abundância, é isso que diz? Não. Vim para que tenham vida, e essa vida possa o quê? Vivificar muitos. Existem muitos à nossa volta. E essa palavra, a gente tem alguns indicadores para saber se nós estamos crescendo nela ou não. O que sai da nossa boca? É gratidão? Nós reclamamos? Nós achamos defeito nas coisas? Porque se for murmuração, irmãos, não adianta, nós não vamos para o céu. O povo não entrou nem na terra prometida, quanto mais no céu. Porque quem costuma achar defeito nas coisas, vai achar defeito no céu. Já teve um lá que achou defeito no céu. Caiu, trouxe um terço junto com ele. Então, ou a gente aprende o espírito do céu, a gratidão, a convivência. Por que quer ir para o céu? Você gosta do que tem no céu? Você gosta dos irmãos? Porque os irmãos vão para o céu. Se você não gosta dos irmãos, você quer fazer o que no céu?
Você gosta da Bíblia? Porque lá tem mais coisa para a gente aprender. O que você acha que vida eterna é? João 17:3. A vida eterna consiste em conhecer Jesus Cristo, Deus, né? E Jesus Cristo que foi enviado. Lá é o conhecimento de Jesus. Agora, se esses 66 livros aqui, que dá para ler em 72 horas, que fala de tudo, a gente... o que a gente vai fazer no céu? A gente está enganado, como diz Paulo Júnior, vamos fazer outra coisa. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, vamos comer, beber, porque amanhã nós vamos morrer. Mas se Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou, então a gente pode perder a vida, porque nós vamos ganhar ela. Amém, irmãos? Em favor dos outros. E eu gostaria, irmãos, de compartilhar com vocês um pouquinho, né, sem a minha presença aqui, mas daquilo que é a plataforma onde nós estamos. A mensagem desses primeiros que creram, né, que deu origem, então, ao Sal da Terra. Nós vamos ter um videozinho, depois tem o movimento Sal da Terra. E depois nós temos um cântico que fala muito forte daquilo que é o ambiente, que foi sempre pretendido e é pretendido o quê? Para nós. Tem como soltar, hein? Nós tínhamos um trabalho com o ABE, Acampamento Boa Esperança, em Goiânia. E aí nós, quase todas as férias, tanto em janeiro como em julho, nós íamos para lá. E entre julho e janeiro, né, nos intervalos que nós estávamos aqui em Uberlândia, começou a aparecer convite para a gente viajar, né? A gente ia em 2 Fiatzinhos, que eram os Fiats do César e do Marcos, com toda a aparelhagem do conjunto Sal da Terra. Muito sonho. Jovens, diante de uma visão extraordinária, muito maior do que nós mesmos, apaixonados por aquilo que nós começamos a fazer. Sabe quando você encontra um caminho novo, como se fosse até a esposa, né? Gente, é essa aqui, né? O que Deus estava colocando no nosso coração é que ser igreja era muito mais do que o que nós estávamos vivendo naquela ocasião. Começamos a perceber pela própria palavra de Deus, o mover do Espírito em nós, que tinha mais coisas. E aí, nesse mover, criou-se a missão Sal da Terra. Interessante para deixar também como testemunho é que esses sonhos, eu sempre avaliei isso, porque isso me ajudava muito a perseverança. É que todos os sonhos que Deus nos deu, eles germinaram e morreram para ressuscitar numa outra forma e natureza. Então, tudo que a gente foi mexer, ele parecia que agora vai, e aquilo quase que entrava em colapso e ressurgia num outro contexto, numa outra dimensão, com outra pujança, né? Então essa importância, assim, de ter empenho, ter dedicação, mas também não ter apego às formas, às estruturas, porque todos nós passamos por todos, indistintamente. Eu falei, Deus, então o que eu mais quero na minha vida é que essa paixão que o meu marido tenha, eu tenha também. A mesma forma que você fez no coração dele, Deus faz no meu. E eu disse sim para isso, né? Então Deus coloca no meu coração também. E graças a Deus Ele colocou em tudo, né? De trabalhar com a creche, com o patronato, depois com os meninos de rua lá, que a gente começou a levar para casa, isso tem uma característica que também faz parte da vida da igreja, que ela levar tudo para dentro da casa da gente. Eu acho que é muito importante dar esse testemunho de que nunca foi separado, né? Os amigos não foram separados, a igreja não era separada e nem as propostas de alcance social eram separadas. Não havia uma linha divisória
Não havia uma gaveta de alcance social, outra gaveta de igreja e ministério e outra gaveta de família, parentesco. Nós assumimos aquilo ali, né, com muito, mas muito amor. A gente queria abraçar aqueles meninos, as mães, a gente queria que eles conhecessem Jesus. E eu estava lembrando assim que tudo que a gente fazia era com muito carinho, né? A gente queria colocar ali o melhor da gente e não media horário, tem que ir embora. A gente queria ficar lá e queria ver a coisa pronta e estar aconchegante para as crianças, para as mães, né? O que movia a gente era realmente esse amor, né? De fazer diferença nas famílias ali. E a gente falava de Jesus para aquelas mães. E aí a prefeitura construiu uma creche lá no bairro São Jorge. Na época o Joel Cupertino era o secretário. Ele apaixonou pelo trabalho com crianças de 0 a 6, então ele queria fazer o melhor que pudesse. E eles ofereceram para a missão administrar essa creche lá no bairro São Jorge. Então nós acompanhamos a construção e aí nós já abrimos, assim, a gente realmente era ousado, porque nós abrimos a creche já com uns 80 meninos. Vocês imaginam? Quem conhece ninguém? Em vez de começar com 20, no mês que vem por mais 20, nós abrimos a creche com a lotação básica, 80 meninos. Quase ficamos doidos. Nós sonhamos demais. Então, se a gente pegar a banda lá atrás, né, no nosso tempo lá, às vezes a gente estava lá nos intervalos das aulas, a gente começava a sonhar. Os nossos sonhos, a gente até ri e falou assim, gente, nós viajamos na maionese agora, porque os nossos sonhos eram extremamente distantes da realidade que a gente está vivendo. E o gostoso é ver que todos os nossos sonhos, hoje, se a gente olhar para trás, eles foram superados. Ou seja, aquilo que parecia utópico, ele se tornou menos do que Deus deu. Então isso é muito gostoso, a gente vê em toda essa história de vida que a gente passou, da banda, da missão, da igreja, a gente chega à conclusão que os sonhos foram superados por Deus. Então, dar conselhos talvez seja irrelevante. Orientar metodologias, mais irrelevante ainda. Compartilhar tempo, presença, é bom, mas é quase impossível, o joelho já não obedece, a gente vai ficando um pouco mais lento, e não é qualquer coisa que você se adapta. Mas o desafio continua sendo entregar o nosso espírito. Então, o meu apelo é que a nossa geração entregue o seu espírito. Que o último gesto nosso ao processo seja soprar, continuar soprando. Nós entramos nisso sendo soprado e vamos terminar isso soprando. Amém. Amém. A gente quer compartilhar uma música que realmente foi gerada no nosso meio, que é uma das palavras proféticas que tem sido declarada sobre o Ministério Sal da Terra desde algumas décadas já. Tem muitos de vocês que sabem, a gente pode cantar isso junto. Oh, quão bom e quão suave viver unidos os irmãos. É como óleo precioso no altar de adoração. Consagremos nossas vidas como oferta ao Senhor, para que flua sem barreiras o amor. Como é bom e agradável estar em plena comunhão. É como gotas de orvalho sobre os montes de Sião. Ali ordena para sempre o Senhor da criação, sua bênção para os povos e nações. Somos um em Cristo, aleluia. Viver em união,
poderoso, fonte de inspiração, é vida em alegria com os irmãos. Aleluia, o amor de Deus é comunhão, repartir, adoram na alegria e viver a mesma realidade que transformou em Cristo o amor. Somos um em Cristo, aleluia, tua fé em oração, é tão maravilhoso, fonte de inspiração, pra que vida em alegrias com os irmãos. Aleluia, estar em plena comunhão, é valor de orvalho sobre os montes de Sião, ali ordena para sempre o Senhor da criação, sua bênção dos povos e nações, transbordou em Cristo. Vamos cantar o aleluia de novo, vamos ficar de pé e vamos declarar aleluia, aleluia, somos um em Cristo, aleluia, viver em união é tão maravilhoso, fonte de inspiração, é vida e alegria com os irmãos. Aleluia, aleluia, o amor de Deus é comunhão, repartir na dor ou na alegria e viver a mesma realidade que transbordou em Cristo o amor, que transbordou em Cristo o amor. Aleluia. Ainda ontem eu estava falando com o Paulo Júnior e a Alana. O principal que um filho precisa para se tornar uma pessoa bem-sucedida são boas referências. Nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, queridos. Nós temos tudo para sermos boas referências, para sermos bons frutos, porque nós tivemos boas referências. Amém? Aleluia.